A UZ de Ben 10 tem feito muito sucesso na fandom, como Carnitrix, Shacktrix, Bloodtrix, Karyotrix, entre outras, e se a gente for parar pra pensar, a U significa universo alternativo, então qualquer universo alternativo que a gente vê dentro da série, tecnicamente também é uma U, e com isso existem alguns universos alternativos que foram descartados de aparecerem em Ben 10 Omniverse, e eles foram criados por Derek J. White, que era o diretor de artes da série. Então vem comigo que eu vou contar pra vocês essas 13 AUs secretas de Ben 10. A primeira é da Irene 13, nessa timeline. A Irene é uma mulher que conseguiu o Omnitrix. Ela é descrita como sendo uma mulher assustadora, focando em apenas utilizar os aliens do sistema Anur. Ou seja, o Blitzwolfer da espécie Loboan, que é o lobisomem capaz de disparar uivos sônicos e tem uma grande força. Também o Snarrow, que é da espécie Tepkufan, que é a múmia, com sua habilidade de se esticar e se enrolar. Também temos o Frankenstrike da espécie Transiliano, com os seus poderes elétricos. É claro que não podemos esquecer do Fantasmático, que é um Ectonurita com seus poderes fantasmagóricos. E por fim, o último alien do sistema Anur que a gente conhece é o Vampiro, que é da espécie Vladat, que consegue controlar os outros com suas corruptoras. E sinceramente, essa seleção de aliens da Irene é bem interessante. Outro universo é o Clyde Go. Basicamente, o Clyde é um dos primos do Ben. Ele aparece no episódio Clyde 5 de Omniverse, onde ele utiliza a exo-armadura de nanotransformação nível 5. E nesse universo aqui, ele seria o herói principal. E o nome Clyde Go é uma piada porque Go em japonês é 5, então faz todo sentido aqui o nome junto. E de fato, por mais que no episódio em si ele tenha perdido um pouco o controle da armadura, ela é bem poderosa, tendo diversos tipos de disparos lasers, a capacidade de gerar escudos, voar até ir debaixo d'água. Realmente, a armadura nível 5, ela é bem versátil e poderia ter sido mais explorada, embora sim, ela não chegue nem perto do Omnitrix. O terceiro universo, agora trazendo outra mulher portadora do Omnitrix, é o da Brenda 10. Diferente da Irene, a Brenda aqui de fato é uma versão feminina do Ben. Ou seja, provavelmente as coisas que acontecem na vida dela são bem semelhantes ao que a gente acompanha no universo principal, e provavelmente os outros personagens também devem ser versões opostas, ou seja, a Gwen deve ser homem, e o Vomax deve ser mulher, e assim por diante. Poderia ter sido bem interessante ver isso na série, principalmente para ver como que eles fariam os visuais dos personagens na versão oposta, acho que seria bem curioso. O quarto universo é um que muitos gostariam de ver, que é o do Max 10. Definitivamente, o Vomax originalmente era para que o Omnitrix estava direcionado e ele deveria ter conseguido o relógio, e nesse universo ele de fato consegue. E se a gente for ver lá no episódio Gwen 10 lá do clássico, no final do episódio de fato ele acaba ficando com o Omnitrix, então caso aquela realidade realmente tenha se mantido, ali talvez realmente seja a realidade do Max 10 e ela se origine a partir dali de fato, mesmo que não faça sentido aquele Ben ter memórias que ele não deveria. Mas ainda assim eu acho que seria bem legal poder ver como são os aliens do Max 10, né? A gente só viu lá naquele episódio Ultra T, ele era exatamente igual ao do Ben, porque era só pra ser uma transformação ali de final de episódio, nada muito pensado, né? Então, se tivesse aparecido em Omniverse, provavelmente a gente teria muitos visuais diferentes e interessantes, então é uma pena que ele tenha ficado de fora. O quinto universo é um dos que eu acho mais interessantes, que é o do Ben 100. Essa linha do tempo tem o Ben de 20 anos de idade, e ele é dito seguir exatamente a linha do tempo Prime, ou seja, tudo que aconteceu nas séries aconteceu nessa linha do Ben 100. Só que, nesse ponto que o Ben tem 20 anos, ele tem que fazer escolhas muito importantes, porque ele se encontra numa bifurcação. Ou ele vai virar o Ion, ou ele vai virar o Ben 10.000. Esse conceito aqui é bem interessante, né? Considerando que o Ion é um Ben alternativo, então faz sentido a gente ter um Ben, né, que pode acabar virando de fato o Ion, né? Porque no filme que apresenta o Ion correndo contra o tempo, o Ben daquela linha do tempo consegue, né, se destransformar, voltar ao normal e aparentemente se livrar do Ion. Então talvez de fato o momento que o Ben se torne o Ion de verdade seja de fato aos seus 20 anos em outras circunstâncias, sabe? Algo que a gente realmente nunca nem sequer imaginou. Então o potencial aqui é realmente bem interessante. Vai saber o que ele tem que escolher aqui, né? Quais são as decisões que ele tem que fazer.
que vão mudar o rumo da vida dele, porque ou é virar um grande vilão, ou é virar o herói dos heróis, sabe? São caminhos completamente diferentes. E é até interessante, né, que se ele vira o Ion, ele utiliza partes do Omnitrix dele pra usar na armadura, né? Porque o Ion utiliza a parte do Omnitrix pra implementar na armadura dele, então ele abriria a mão do Omnitrix pra virar o Ion. Logo, as possibilidades aqui são bem interessantes e eu definitivamente gostaria de ver o desenvolvimento disso aqui. A partir desse ponto aqui, os próximos universos são ideias que o Derek teve após a série, né? Não são de fato ideias que estavam sendo consideradas pra estar dentro do desenho. Tudo que eu falei aqui até agora foi considerado estar no desenho, mas a partir de agora são ideias que ele teve conversando com fãs, e fãs sugeriram e ele acabou aceitando, achando que poderia ser interessante. Mas tem ideias muito boas aqui, como a próxima, que é a do Azimuth 10. Uma linha do tempo onde tudo deu errado e o Azimuth pega o Omnitrix, volta pro passado para entregar o relógio para ele mesmo do passado, para tentar evitar todos os problemas do futuro. Essa aqui é até interessante porque talvez criaria uma nova linha do tempo, né, e não resolveria de fato os problemas. Então o Azimuth voltaria ao passado, entregaria o relógio, e esse Azimuth do passado com o relógio seria uma nova linha do tempo e não a mesma que ele voltou, né? Quando ele voltasse pro futuro, ele ainda estaria no mesmo futuro e agora sem o Omnitrix para tentar salvar as coisas, né? Ou se ficasse na mesma linha do tempo de alguma forma, agora o Azimuth do passado não teria por que inventar outro Omnitrix, ele ia ficar com o mesmo do futuro, e aí se ele nunca foi inventado, como que ele veio do futuro, ia gerar um paradoxo, mas tudo bem. Ben 10 é sobre paradoxos, tem vários paradoxos no desenho, inclusive um personagem em si é o paradoxo, né, então não tem muito o que a gente fazer em relação a esse problema aqui, mas de fato é uma ideia bem interessante. O sétimo universo é o do Ben soviético, sim. É um Ben que vive na União Soviética, ele nasceu na Rússia durante essa época e conseguiu o Omnitrix lá. Isso aqui talvez se desenvolvesse meio como a história do Superman entre a foice e o martelo, que eu não conheço muito, então eu não consigo fazer muitas comparações aqui pra vocês. Mas caso você conheça a história de Superman, você pode fazer alguma comparação, até deixar nos comentários aí alguma ideia pro Ben soviético, mas ele poderia usar o Omnitrix de outras maneiras lá durante essa época e, bom, as possibilidades são infinitas. O oitavo universo nos traz o Ben com o Nemetrix. Esse é o universo onde o Ben enlouqueceu e se tornou selvagem por usar o Nemetrix. Pra quem não lembra, o Nemetrix é aquele Omnitrix de predadores. Basicamente, o Kyber, que é aquele caçador, utiliza ele em seu mascote, que no começo era Zed, para transformar em predadores dos aliens do Omnitrix. Mais perto do final da série, ele tenta utilizar em si mesmo com a ajuda do Scourge para não se transformar de fato em um ser irracional e perder o controle, mas dá errado e o próprio Kyber acaba virando um dos predadores, e com isso ele acaba enlouquecendo, ele perde um pouco da sua sanidade depois que ele destransforma. Então nesse universo o que aconteceu é que em algum momento o Ben acabou ficando com o Nemetrix e acabou utilizando ele, e dessa forma ele perdeu a sanidade e começou a agir como um animal, assim como os predadores. A ideia, na minha opinião, aqui é bem interessante e eu também teria gostado de ver, acho que teria um potencial bem legal. Principalmente por a gente ver o Ben se transformando nos predadores também. Eu acho que tem um potencial escondido aqui que poderia ser explorado de maneira bem interessante aí, hein? O nono universo é o universo do Ben Velho Oeste. Basicamente, como o nome já indica, tudo se passa no Velho Oeste e o Ben aqui é conhecido como o Ben Sem Nome. E ele anda na linha entre o bem e o mal, embora tenha um código moral. Esse aqui não fica claro se ele tem um Omnitrix ou não, mas o ponto aqui mesmo é só fazer referências aos filmes de Velho Oeste, então é só pra fazer uma graça. E assim, a ideia e os cenários são interessantes, então daria pra explorar alguma coisa aí definitivamente. O décimo universo é o do Ben 10 AC, ou Ben 10 antes de Cristo, ou seja, o universo onde tem o Ben Homem das Cavernas, e sim, ele tem o Omnitrix. Isso aqui é até interessante porque poderia juntar com uma ideia que tá rolando recentemente por aí nas redes sociais do Fossil Trix, onde o fandom se juntou para fazer diversas artes de versões primitivas dos aliens. Então esse Ben aqui seria perfeito para se transformar nessas versões dos aliens.
E o 11º universo é um dos meus favoritos também. Esse aqui é o do Zskar heróico. Basicamente, o Zskar, após sair do Omnitrix, ele agiria como um herói junto da família Tennyson, em vez de virar um vilão. Esse aqui eu acho uma ideia bem engraçada, porque é até difícil de imaginar aquela criatura, principalmente ele sem a capa, agindo como um herói, e principalmente se ele ficasse junto dos Tennyson na Lata Velha, sabe, viajando com eles, eu acho que teria um potencial aí bem divertido para algumas histórias. E se for pensar, isso aí é quase um Chaquetrix, só que com um alien só, e ele é homem em vez de mulher. E o 12º universo é o do Benjamin 23, com esse 23 escrito em números romanos. Basicamente, é uma versão bem 10.000 do Ben 23, com ele tendo começado a se chamar dessa forma depois de ter se aposentado por um tempo. E ele também utilizaria uma versão super poderosa do relógio do herói. Bem, de fato faz sentido que ele teria uma versão atualizada de seu Omnitrix, porque a gente vê que todos os Ben 10.000, né, do Ben original tem relógios atualizados e mais poderosos, então o Ben 23 com certeza vai ter um também. Então é bem interessante imaginar a versão adulta dele. E o último, mas não menos importante, é o Universo Guerra, que é uma linha do tempo onde formas supremas existem como espécies naturais. Essa aqui também é interessante demais, porque isso permitiria que qualquer Omnitrix teria aliens supremos, porque seria só escanear o alien ali, já que ele existiria normalmente, e então liberaria a transformação. Mas isso também faria com que o conceito de alien supremo fosse diferente nessa linha do tempo, já que eles não seriam seres evoluídos em milhões de anos dentro do Super Omnitrix. Portanto, a base do que faz um alien ser um supremo teria que ser outra coisa para justificar esse alien ser um supremo. Mas de qualquer jeito, a ideia é muito legal, eu gostaria muito de ver e definitivamente eu aprovo.